Bora lá? Então, olha que interessante. Já fizemos aí as preliminares, se o problema trouxer. E agora nós vamos para o mérito. O que é o mérito? É o resumo. Você vai fazer um resumo da sentença ou acórdão, se for um acórdão, no caso, né? Você vai fundamentar, né, em 3 parágrafos. Pode ser na Constituição Federal, nas leis, nas súmulas do Tribunal Superior do Trabalho ou do STF, se for o caso, ou nas orientações jurisprudenciais, enfim. Aquilo que você tiver que fundamentar, dentro, evidentemente, da nossa competência aí da Justiça do Trabalho. E depois você vai concluir com 3 parágrafos: fato, fundamento, conclusão e pedido. E é o provimento do recurso. O que você quer? Você quer, com o recurso ordinário, reformar a sentença da vara do trabalho. Então, você quer o provimento do recurso e a reforma da sentença nos pontos que você pediu, né? Então, por exemplo, o juiz condenou erroneamente a empresa a pagar o aviso prévio, mas a empresa já tinha pago. Então, você fez o recurso, você quer a reforma da sentença naquele ponto em que você está pedindo, ou seja, você não quer ter que pagar o aviso prévio que você já pagou, certo? Quais são os pedidos e requerimentos aqui, ó? Quais são os pedidos e requerimentos? Bom, você vai pedir o conhecimento do recurso, aqui, o provimento do recurso para anular o processo a partir da decisão, aqui só se tiver preliminar, tá? E o provimento do recurso para reformar a sentença. Então, as palavras-chave aqui são conhecimento e provimento. Tá? Conhecimento e provimento. Eu costumo dizer aqui, para dar uma dica para você, vou até colocar aqui, ó, um bizuzinho do professor Marlon, é o CPR. A gente constrói junto, que é o conhecimento, o provimento e a reforma. Tá? O conhecimento, provimento, falar em conhecimento, ó, provimento e vamos construir junto, ó, reforma, pessoal. Na segunda peça, lembra do CPR? Na primeira peça, na peça de encaminhamento, a gente falou do RIR, né? Que é o recebimento, a intimação da outra parte e a remessa. Aqui a gente fala no conhecimento do recurso, no provimento para reformar. Então, é o CPR, beleza? Então, você vai pedir o conhecimento do recurso, provimento para anular o processo só se eu tiver preliminar, como, por exemplo, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Então, eu tenho que reforçar ela aqui. Tenho que pedir o provimento para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e anular o processo, para que o processo volte para a vara de origem para ser feito um novo depoimento, uma nova produção de provas, tá? Não, o problema não falou nada, então eu não preciso fazer esse pedido de anulação do processo. Vou direto ali para o provimento para reformar a sentença, beleza? Isso é muito importante para a gente entender. Então, a diquinha é, na petição de encaminhamento é o RIR, na petição de razões é o CPR, conhecimento, provimento e reforma. E aí nós vamos fazer o quê? O fechamento padrão. Qual que é o fechamento padrão? É o termos em que é de deferimento, local e data, nome e número da OAB do advogado. Entendeu? Não tem segredo. O recurso ordinário não é uma peça difícil de fazer, ao contrário. Tem mais detalhes. Você tem que lembrar do preparo, você tem que reforçar os pressupostos intrínsecos e extrínsecos na peça de razões. Você tem alguns tecnicismos, eu gosto de dizer, para os meus alunos, mas não é uma peça difícil de fazer. Eu particularmente, professor Marlon particularmente, eu acho mais fácil, inclusive, fazer um RO do que uma petição inicial. Mas esse sou eu, tá certo? Essa é a minha opinião. E agora, vamos fazer um modelinho juntos? Vamos fazer o modelinho, mas na próxima aula. Não saia daí.